Fala galera, beleza? Bom, no vídeo anterior eu falei sobre a força centrífuga e os ventos, que ela gera. Então a gente falou aí sobre ventos barostróficos, geostróficos, ciclostróficos e os ventos gradientes. Hoje eu quero falar sobre a força de atrito e a influência que ela tem. Bom, sem pano preto, vocês sabem que eu sou direto, então vamos lá. A força de atrito, o que é isso? Significa que o vento vai colidir contra um obstáculo. No caso aqui, a nossa montanha. Então imagine o vento correndo dentro dessa camada inteira, que é a chamada camada de fricção da superfície até o nível de gradiente, que corresponde a 600 metros de altura. Nós temos a camada de fricção e é nesta camada que a força de atrito existe, é nessa camada que a força de atrito atua, beleza? Primeira coisa que você tem que deixar claro aí na sua mente. Acima do nível de gradiente, não é mais a força de atrito que está atuando, não é mais a camada de fricção, e a gente tem a atmosfera livre, é assim que a gente chama. Agora, galera, presta atenção. Da superfície até 100 metros de altura, nós temos uma camada que chama camada limite. O vento que atua dentro dessa camada limite é chamado vento de superfície, tá bom? De 100 metros até 600 metros, nós temos uma região mais uma camada chamada camada de transição. E o vento atuante dentro desta camada é o vento barostrófico. Quer dizer que a gente pega a camada de fricção e divide em duas camadas. A camada de transição e a camada limite. Agora, o que a banca vai fazer com vocês? Pegadinha, é claro. Uma questão que for muito fácil, galera, que falar de um assunto que não tem complicação, você tem que suspeitar, cuidado na hora da interpretação de texto, porque se a banca afirmar lá para vocês, no enunciado, que no nível de gradiente você tem como atuação o vento de superfície, está errado, porque o vento de superfície ele está próximo à superfície. Presta atenção, vento de superfície está colado na superfície, até 100 metros da superfície dentro da camada limite, tá bom? Agora, vento barostrófico dentro da camada de transição. De 100 metros até 600 metros, camada de transição, vento atuante é o vento barostrófico, fechou? Então, galera, toma muito cuidado com isso, tá? Agora, mais uma dica aí para finalizar. Fala tudo isso aqui que eu falei com a parede, com a porta, com o espelho. Tenta dar uma aula aí para você mesmo. Por quê? Olha só, vou revisar tudo isso aqui rapidão. O que você tem que fazer aí na sua casa? Força de atrito, atuante dentro da camada de fricção. Esta camada ela compreende-se da superfície até o nível de gradiente, que por si só corresponde a 600 metros de altura, beleza? Da superfície até 100 metros eu tenho a camada limite. O vento atuante é o vento de superfície, porque está próximo da superfície, próximo do solo. De 100 metros até 600 metros eu tenho a camada de transição, onde eu tenho como atuação o vento barostrófico. Então você faz isso aqui rapidinho, ó. Camada de fricção, onde atua a força de atrito. Da superfície até o nível de gradiente, corresponde a 600 metros de altura. Da superfície até 100 metros eu tenho a camada limite e o vento atuante, vento de superfície. De 100 metros até 600 metros, camada de transição, o vento que eu tenho atuante é o vento barostrófico, beleza? Acima de tudo isso, então, nós temos a atmosfera livre. Não esqueça, outra pegadinha lá na banca, vai falar que a força de atrito ela ocorre apenas dentro da camada limite. Não, a força de atrito ela atua dentro da camada de fricção. Se tiver esta alternativa lá na banca é a mais correta. Então você precisa saber dividir os assuntos, tá bom? Então aqui a gente dividiu em camadas e os ventos atuantes, em cada camada, mas você precisa lembrar só como que você vai fazer essa leitura. Falou alguma coisa lá de força de atrito, você já lembra da camada de fricção e das suas divisões, fechou? Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Eu vou ficando por aqui. Deixa o like aqui nesse vídeo, inscreva-se, compartilha para todo mundo. Segue a gente lá no Instagram, tem umas postagens da hora lá, de vídeos de aviação, fotos, notícias também do dia a dia, então segue a gente. E também siga lá no Instagram o nosso apoiador da loja, @fullgamers, com computadores, para você que precisa estudar, precisa jogar aí, treinar lá no Flight Simulator, fala com o Bruno que você vai ter um desconto especial. Muito obrigado pelo seu tempo e até daqui a pouco, valeu!